estamos aqui para o nosso terceiro episódio do podcast, Além do Consultório. Estou com duas convidadas super especiais que eu estou muito feliz que aceitaram o convite. É uma honra ter vocês aqui. A Denise Cortada, que é psicanalista, a Caroline Garcia, psicanalista também, e ambas mães de duas crianças e dois adolescentes, né, Denise? E então, o nosso tema de hoje, acho que foi especialmente... eu pensei em vocês exatamente porque eu sei que é um tema que a gente pode discorrer muito e que vocês têm uma vivência. Eu estava comentando no início que talvez seja o tema que eu fiquei mais insegura em falar, porque é um tema que eu não vivenciei, porque eu não sou mãe ainda, né? Então, eu consegui só a vivência através, né, dos pacientes, através dos outros, né? Ou até de leitura, mas eu falo, né? Uma mãe, ela só vai se sentir e entender todo o processo, talvez, quando ela for realmente mãe, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a maternidade. Eu acho que, para começar, a gente pode começar falando, assim, desse processo mesmo de virar mãe, né? Quando que isso se inicia? Como é esse processo? O que vocês... Como foi para vocês? Ou o que vocês vivenciaram ou veem em relação a isso? Eu acho que o processo de gestar, né, ele começa muito antes da gravidez em si, né, de fato, da gravidez de fato. Acho que o gestar ele vem desde o desejo, né? Se a gente for parar para pensar, o desejo ele tá ali dentro. E ou a gente de alguma forma percebe esse desejo e tenta aliar ele ao nosso planejamento, né, familiar e de vida, ou de vez em quando o nosso inconsciente, o nosso desejo dá umas armadilhas e aí a gente engravida sem querer, né? É um sem querer querendo, principalmente para nós psicanalistas, é um sem querer Não existe querendo, sem querer, né? sem querer total, Não existe, assim. não existe. Para psicanálise não existe. Mas, de alguma forma, o gestar ele vem antes, muito antes da gravidez em si, né? Da gestação em si, né? Da gestação em si. Das 38 semanas, né? 40 semanas. Porque eu acho que a gestação é a medida que a gente começa a pensar sobre. Porque até o processo de engravidar leva um tempo. Né? Então, a gente planeja, você vai no médico, você faz um monte de exame, daí começa lá naquele ácido fólico, né? Que a gente toma, sei lá, por quanto tempo, acho que a gestação inteira e tudo. Então, assim, eu acho que junto com esse planejamento, né? Com essa prévia da gestação, eu acho que vem muito isso do que você colocou do desejo, dos nossos sonhos, da expectativa do casal em cima desse bebê, se é menino, se é menina, como vai ser, como não vai ser, se eu vou ter dificuldade, se eu não vou ter dificuldade. Né? Então, eu acho que o processo do ser mãe, do vir a ser mãe, começa muito antes. Das fantasias, né? Eu acho que o casal, quando ele deseja o filho, ele já começa a pensar, tô falando isso porque eu tô vivendo isso, né? A gente já tô na fase de pensar em gestar. Então, a gente já começa a imaginar, menino vai ser menino ou menina, como que vai ser... Será que eu vou ser uma boa mãe? Como que vai ser todo esse processo? Aí vem uma outra questão, começa uma organização para isso, né? Então, eu vejo o que eu tô vivenciando agora, mas eu estou me organizando para ter tempo de poder ser mãe. Né? Só que eu acho que esse processo ainda eu acho que bom que tem a gestação, né? Para auxiliar, porque é um processo que vai sendo trabalhado muitas questões internas nessa mulher, né? E eu acho que é um processo que tem que ser vivenciado. Acho que a gente não poderia ter uma gestação de 2 meses, como alguns outros animais têm. Eu acho que no ser humano, pelo nosso cognitivo, a gestação tem que ter esses 9 meses mesmo. E eu acho que uma coisa importante da gente falar é que o desejo... a questão da transgeracionalidade, né? Como que esse bebê está sendo desejado? Né? Ele está sendo desejado por uma família que está querendo estereotipar, talvez, o bebê de alguma forma. Vai ser assim, se for menino, vai ser assim, se for menina, vai ser assim. E aí, lá na frente... Vai ser como a minha avó, vai ser como meu avô, né? Vai ser um italianão, vai ser um alemãozinho, uma alemãzinha. E aí não vem isso, né? E aí a mãe já começa com essas expectativas e essas frustrações a todo momento, né? E borbulhando na cabeça. Então, como que a sua criança foi desejada? Né? E dentro da psicanálise tem um autor que fala muito, que é o Winnicott, né? Que fala muito sobre essa questão mãe-bebê, né? E ele fala, como que a sua avó desejou a sua mãe? Como que a sua mãe desejou você? Como que você vai desejar o seu bebê? Então, isso vai muito além. É muito interno. É muito interno. Você falando disso, de será que vai ser desse jeito, daquele? Teve um estudo que colocou as mães, né? E quando as mães sabiam o sexo do bebê, elas já traziam coisas
durante a gestação do tipo, ele tá chutando, vai ser jogador de futebol, esse meu menino, ou essa minha menina, ela é tão calminha, ela vai dormir, ela dorme mal, então à noite ela já se movimenta mais do que durante o dia. Então, olha as fantasias que vão surgindo durante todo esse processo, né? São Eu acho que tem um tantas... ponto muito legal aí, né? Que eu acho que a gente tem uma fantasia de controle sobre tudo, principalmente quando os filhos nascem, né? Então, por exemplo, quando a gente começa a pensar em engravidar, eu acho que aí já quebra a nossa onipotência, porque a gente nunca sabe quando vai ser. Né? A gente não sabe se eu vou, eu quero que meu filho nasça no mês de dezembro. Quero que seja de Áries, ou quero que seja do primeiro semestre. Eu acho que aí já quebra todas as nossas certezas, porque a gente tenta, a gente faz lá, né? Tem o controle do período fértil e tudo, mas é totalmente fora do nosso controle, né? Eu acho que quebra toda e qualquer certeza que a gente tem, né? E o nosso inconsciente, ele é muito forte, né? Ele é muito forte. Então, assim, muitas vezes as mães, elas... nossa, eu fiquei muito tempo... nós não tínhamos nenhum problema. A gente fez todos os exames, eu e meu marido, e a gente não consegue engravidar. E aí vai para uma terapia, vai para análise e percebe o porquê disso tudo, né? O porquê que, de fato, a coisa não está engrenando. Será que pode se viver, né? Será que, de fato, eu quero ser mãe? Será que eu tenho espaço na minha vida, né, para isso? Porque tudo isso a gente tem que pensar. É claro que é tudo de uma forma muito inconsciente, né? Que a gente vai fazendo, às vezes, numa vida corrida demais, né? Onde eu tenho toda uma programação de tudo e eu não consigo engravidar. É como se não tivesse um espaço para esse bebê poder se desenvolver dentro disso tudo, né? Então, eu acho que não só o corpo pronto para uma gestação, mas principalmente a mente da gente, né? Sim, e pensando na parte mais orgânica agora, também não é simples assim engravidar, não é assim, eu quero ano que vem e isso vai acabar acontecendo. A gente tem uma chance por mês e olhe lá, né? Se é que essa chance vai ser no dia que vai acontecer e se esse embrião vai vingar. Então, assim, eu falo, não é simples engravidar, não é um processo... eu acho que a mulher, ela também entra muito nesses... Quando realmente existe um desejo, né, dessa gravidez, ela começa a ter muitas ansiedades de quando que isso vai se concretizar, né? E aí entra todo um aparato externo também, de pessoas em volta que começam, e aí, né? Quando que vai ser? A cobrança, quando que vai ser? Quando você vai ter filho? Quando vem o segundo? Quando vem, né? Então, assim, existe um externo também que acaba influenciando, em vez de ser um externo que acolha, né? Muitas vezes não, muitas E eu acho vezes. que no processo da maternidade acaba acontecendo muito isso, né? De não ter esse externo acolhedor, esse externo que entenda essa mãe, né? Esse aparato, desse apoio mesmo em volta dessa mulher. Sim, sim. O que esses dias eu estava lendo alguma coisa sobre inseminação, fertilização in vitro, e os casos que não precisam, de fato, organicamente, as clínicas aumentaram tanto os casos, não de pessoas que não conseguem engravidar e vão para engravidar, mas e sim as mães que querem engravidar ali, que não querem passar por esse processo, né, do se preparado. Não, já querem vai controle. Tudo muito pronto, né? Querem, então aumentou exponencialmente. De preferência, assim, um útero externo. né? Então, eu acho que tudo isso é válido para a gente pensar do vir a ser mãe, né? E eu acho que na sociedade atual é mais difícil esse processo para a mulher no papel que ela vem exercendo hoje. A mulher tem múltiplos papéis hoje em dia. Então, você achar um espaço para a maternidade, né? E a maternidade, hoje em dia, é uma maternidade totalmente diferente de como foi anteriormente. Então, existe essa coisa da ideia da maternidade idealizada, da maternidade como ela deveria ser. E a maternidade real é outra coisa. A mulher, hoje em dia, tem múltiplos papéis, né? E dar esse espaço, né, para a maternidade, hoje em dia, ela é uma escolha, mas é uma escolha que exige renúncia de algo dessa mulher. Né? É o dia a dia, né? É a vivência. E eu acho que entra numa coisa, né, que é do espontâneo. Porque o gestar é uma coisa muito espontânea. Cada um vai reagir de uma forma, né? Por exemplo, tem pessoas que amam o período da gestação. Tem pessoas, nem me lembra disso. Eu lembro no final da minha gestação, eu falava, gente, eu não quero mais olhar. Mas era muita coisa da roupa, né? Porque no final a gente já fica de um tamanho, né? Então, assim, como também quando nascem os bebês. Tem mães que amam aquele período do começo. Tem mães que gostam um pouquinho maiores, né? Então, eu acho que entra muito na coisa daquilo que é espontâneo, que cada um vai viver de uma forma que é única. Isso ninguém tira.
Isso a gente pode pensar nos manuais, né? Que nós tanto falamos nas nossas redes sociais, eu e a Denise, a gente bate firme. Eu e a Dê aqui, ó, firme. Que a maternidade, ela pode ser leve, mas ela não é só leve. Porque exige que eu tenha comprometimento, exige uma vida, né? Antes de eu ser mãe, eu sou esposa, antes de eu ser esposa, eu sou mulher, né? Eu sou pessoa, eu sou profissional, então eu também tenho desejos, né? A maternidade, ela vai compor a vida da gente, né? Eu costumo dizer assim, que a família, ela é prioridade, sim, pelo menos na minha vida, né? Ela é prioridade, em contrapartida tem outras coisas que vão compor. E isso é muito importante, da gente tentar... até esses dias eu vi um videozinho sobre o equilibrar pratos. Não sei se vocês viram, estava rodando aí em rede social. Né, que hoje em dia tem um estigma de que a mulher tem que equilibrar todos os pratos, você não pode deixar cair. Nesse vídeo falava, gente, eu quero mais é que caia. Muito bom. Eu não tenho que dar conta de tudo. E de fato porque a gente vai ter falha. O normal é não dar conta. Porque assim, se a gente coloca esse peso de ter que dar conta de tudo, as coisas não vão acontecer. Não, e assim, a mulher quando... Hoje em dia, né? A gente vê muito assim, a mulher quando ela começa a desejar engravidar, ela tá numa ascensão profissional. E aí é bem na hora que você tem que renunciar. Tomar uma decisão, né? Você tem que tomar uma decisão. Ou você continua trabalhando no seu auge, ou você dá uma segurada ali, porque tem que dar, não adianta falar que não vai dar, porque vai dar. Isso vai, de alguma forma... Assim, eu costumo falar, pode estar tudo certinho, mas se seu filho adoece, quem que vai levar o seu filho no médico? Separa tudo. Então, o seu consultório pode estar redondo, você pode estar trabalhando certinho, os horários que você quer. Mas acontece alguma coisa com você, tá com enxaqueca, tá com o pé quebrado, você vai trabalhar. Mas o filho não adianta. Você toma um remédio e você vai. Agora, o filho, não tem. A mulher tem que renunciar. Exato. E eu acho que é uma questão que eu venho vivendo, assim. Eu vou ter que renunciar a algo, né? Talvez eu viva um luto em relação a isso e tá tudo bem, né? Talvez exista um sofrimento, uma angústia, mas isso também, em algum momento, será compensado pelo meu desejo de ser mãe. Só que talvez isso, num primeiro momento, possa ser doloroso. E eu acho que eu vou ter que viver todos os processos, assim como muitas mulheres têm que viver todo o processo para chegar onde elas querem, né? Porque se eu pensar, e também pensando que a minha maternidade não vai ser, por exemplo, igual a maternidade da minha mãe. A minha mãe, né, teve a disponibilidade de estar com os filhos ali. Talvez eu tenha por um período menor de tempo. Talvez eu tenha que voltar a trabalhar um pouco antes. Então, também entender que eu preciso renunciar a algo, mas também não preciso modificar 100% e ser como minha mãe ou minha avó foram. São adaptações, são arranjos que a gente faz, principalmente logo no início. Depois também, mas algumas coisas a gente, né, vai se reorganizando. Né? Agora, dizer que não muda, muda. É por isso que eu falo, né? A questão da maternidade, ela também pode ser leve. Só que a gente tem que se comprometer, a gente tem que se doar, né? A gente tem que suportar e tolerar, que hoje, às vezes eu acho muito difícil no mundo de hoje, a gente ter, né, uma tolerância maior com relação ao outro, né? Mas eu vou parar minha vida para poder ter filho. Eu não sei se parar. São coisas que vão compor a vida da gente. Né? Você estava falando, né? Será que eu paro de trabalhar quando tem filho? Eu estou aqui lembrando. Eu lembro dos meus, que eles tinham, acho que 30 dias, 29 dias. Eu falei, gente, eu preciso voltar. Eu vou voltar. E aí eu levava eles, né? Com uma pessoa, entre um atendimento ou outro, amamentava. E eles estavam ali. Claro que você reduz o tempo de trabalho. Sim, né? É um espaço, momento né? que, de fato, a gente está mais voltada, a gente está mais regredida, que é natural até para a gente poder compreender, né, aquele bebê que depende da gente e tem essa dependência absoluta, mas são arranjos que a gente vai fazendo, porque não tem um momento certo. Mas é quando for o momento certo, né, qual vai ser o momento? O momento a gente vai fazer. Porque a vida não vai parar para eu poder ter um bebê. E é muito importante pensar nesse apoio, né? Porque assim, eu penso no meu processo, como será a minha gravidez e como vai ser quando eu tiver o bebê. O que eu tenho de apoio? Como é a minha rede de apoio? Quem está em volta de mim? Tem meu marido, tem a minha mãe, né? Talvez precise de uma babá, talvez eu precise de alguém para auxiliar, para realmente esse processo fluir de uma maneira que não tenha tanto sofrimento e eu não me sinta tão desamparada. Que eu acho que o que eu vejo às vezes no consultório são muitas mães que se sentem desamparadas durante todo o processo do gestar, né? E depois que esse bebê nasce, se sentem sozinhas.
né? Depois que o bebê nasce, teve uma mãe uma vez que me trouxe, há bastante tempo no consultório, que ela falou assim, Carol, eu me sinto muito só, porque a maternidade é solitária. E foi a primeira vez que eu parei para pensar o quanto... Ela falou, eu acordo à noite sozinha e pego o bebê e amamento. Eu, né, tenho que fazer determinada coisa. E fica muito esse mundo voltado a ela e o neném. Só que, ao mesmo tempo, existem as gratificações, né? Então... É que no começo as gratificações, elas são poucas. A gente não pode negar. São poucas. Sim. O bebê tá ali numa dependência absoluta, são poucas. E o bebê não sorri. é o bebê, né? É, a preocupação de quem vem é o bebê. Dificilmente as pessoas vão ver a mãe, né? Não, é. É. Eu me lembro que na minha primeira gestação, no meu primeiro puerpério, eu tive uma amiga que me trouxe, quando ela, né, as amigas querem conhecer e tal, e vamos conhecer o José Felipe. Eu tive uma amiga que trouxe um presente pra mim, trouxe Mas pro era José psicanalista. Felipe. Não era, mas é não super era, analisada. Super analisada, super analisada. Anos de análise. Mas ela trouxe um presente pro José Felipe e ela trouxe uma tiara pra mim. E aquilo me fez tão bem. Te coroa, né? Ela me coroou, aquilo me fez tão bem. Eu existo. Naquele momento eu não usei aquela tiara, mas eu uso até hoje. Toda vez que eu uso, eu me lembro disso, desse aconchego. Gente, ela foi lá. Esse cuidado, né? Esse Desse cuidado. olhar, né? Desse olhar para essa mãe, que ela também precisa ser cuidada. Sim. Até para que ela possa se sentir fortalecida e cuidar desse filho. Porque é um período que a gente fica muito mexida. Né? O pós-parto, além da questão hormonal, é a mudança da sua vida, é a sensação, a minha vida nunca mais vai voltar a ser como era. O que eu fui fazer? Né? E aí você vai vendo que as coisas vão se ajeitando e, de repente, você já nem se lembra ou nem se imagina, né, a sua vida diferente daquilo que você está vivendo ali com o seu filho. Né? Mas a gente precisa fazer essa regressão até para poder compreender a linguagem desse bebê. Isso, sim. Então, a gente fica extremamente sensível. Né? Vai furar o bebê, ou a gente vai levar para um teste da orelhinha, do ouvidinho. Nossa, a gente Chora. sofre. Chora, Né? Alguém horrores. fala que vai visitar, de repente não vai mais. Ai, meu filho estava pronto. Né? Então, assim, a gente vive de uma forma, pelo menos ali os 3 primeiros meses, né? De uma forma bem regredida, até para conseguir acompanhar. É muito e misturado, acolher. né? É muito misturado. Se mistura Uma mãe e fusão. bebê. Existe uma fusão. Exato, como se fosse uma, né? É. Uma ali. Até para poder compreender a linguagem. Sim. Eu tenho uma amiga que é psicanalista e ela falava assim, pro psiquiatra dela, eu vou enlouquecer. Eu vou psicotizar. Eu vou psicotizar. E aí o psiquiatra falava assim, você tá psicótica mesmo. Não, você tem razão, você tem que ficar louca mesmo. E tem, porque é a psicose puerperal, né, que a gente fala, é preocupação materna primária. A criança, ela começa num psiquismo tão arcaico, tão primitivo, que qualquer sensação que ela tem é uma sensação de morte. Qualquer frio na barriga, qualquer dor, é uma sensação de desfacelamento, que a criança vai morrer. Se a mãe não entra nisso, de desintegração. Se a mãe não entra nisso, se ela não compreende isso, e ela só consegue entrar se ela regride, ela não vai conseguir se conectar com esse bebê. Isso é tão importante, gente, porque a gente fala tem vários termos, mas a gente fala da mãe morta, a gente fala do olhar oco para com o seu bebê. São coisas que não voltam mais. Não adianta, Carol, a gente falar, porque não volta. O bebê é, antes de tudo, corporal. Então, é sensação. Eu gosto de dar um exemplo. Eu tenho 2 filhos, a diferença deles é de 4 anos. Quando eles nascem, não sei, talvez você saiba mais do que eu. Tem uma vitamininha, não sei se é vitamina C, D. Tem uma vitamina. Que a gente pinga, eram 3 gotas diárias. Isso. E eu fui pingar no meu mais novo, meu mais velho na época com 4 anos. Ele falou, mãe, eu conheço esse cheiro. Eu falei, você conhece? De fato, né? Quando você era bebê, eu também pingava. Então, eu acho que isso mostra, eu acho que isso ilustra, né, que o ego é, antes de tudo, corporal. A gente é corporal, é sensação. Então, tem coisas que o bebê nem sabe, mas o registro fica ali. O registro fica. E quando você vai para o processo analítico, você percebe, assim, o quanto que isso foi importante ou não. Né? O tanto que isso foi importante para você. De fato é importante, mas o quanto que isso te ajudou ou quanto isso te atrapalha. Sim. Porque, assim, quando a gente pensa cognitivamente, racionalmente, né, nossas memórias não vão até tão cedo. Mas esse tipo de ilustração fica o registro, né? Então, tudo que é vivenciado lá no início, realmente fica. Até porque o bebê ele vai se olhar através do olhar da mãe.
né? E o pai só vai entrar na relação se essa mãe permitir. Né? Tamanha é essa relação mãe-bebê. Né? Que é a questão do corte, né? Que a gente fala, da interdição. Né? Da importância do pai, posteriormente, fazer essa interdição. Né? Então, o ideal é a mãe regredir para que ela possa cuidar desse bebê. Alguém possa cuidar dessa mãe, no caso o pai, ou se não tiver o pai, essa rede de apoio, né? Alguém que possa fazer, até para que essa mãe se sinta fortalecida no cuidado com esse bebê. Né? Porque o começo ali é um período de muita adaptação, tanto do bebê com a mãe, como da mãe com esse bebê. É tudo muito novo. Não, e aí você pensa assim, ó, tem gente que vai que quer ver o bebê acordado, aí você acabou de fazer o bebê dormir, aí a pessoa vem, mas eu quero ver ele acordado. Não, minha filha. Por favor. Por favor, eu acabei de fazer dormir. Mas esse bebê só dorme. Sim, ele só dorme, ele tem 1 mês. Então, assim, vá, né? É uma questão assim, vá para casa de uma puérpera, visite, lava uma louça, traga um bolo, né? Acho que inspira cuidado, né? Inspira carinho nesse aspecto, né? Isso, para quê? Para a mãe se voltar para esse bebê. É uma fase muito difícil em vários aspectos, né? A gente está falando do aspecto psíquico, tem o aspecto físico e o aspecto hormonal, assim, dos primeiros dias, né? Até que quando vocês falam da puérpera, quando a gente pensa na medicina, vai até 40 dias, mas eu acredito que na psicanálise vai por um período até... Pode se estender até 6 meses, né, Dê? Eu acho que muda. 6 meses já está um pouco... Então, esse processo, né, principalmente desse início, ocorre uma queda hormonal muito grande. Essa queda hormonal faz com que a mulher fique extremamente fragilizada, decorrente dos hormônios. Agora, e o psiquismo dessa mulher? Né? Porque, e eu falo, cada mãe, pelo menos das mães que eu atendo, eu não sei como é você, né? Elas vivenciam o processo de um jeito. Tem algumas que trazem muita felicidade e muita gratificação quando elas veem um bebê saudável, quando elas veem que, enfim, que tá acontecendo da maneira como elas imaginaram. Tá dando certo, tá né? dando certo, ou eu tô dando conta. E algumas mães vivenciam isso com muito medo, né? Muito medo de como vai ser, porque eu acho que tem uma ideia de que ser mãe é meio que inato. E eu não acho que esse processo vai acontecer com todas as mães, né? Algumas mães, o primeiro bebê que ela vai pegar vai ser o dela. Eu vejo que, culturalmente, hoje em dia, algumas pessoas têm mais contato com bebês, outras não, né? E antes não, antes tinha um bebê ali na tribo, as outras mães vinham ajudar a cuidar daquele neném. Tinha um monte de irmão. Mas ajudava, né? Mas eu acho que independente de ter contato, quando a gente tem um filho, principalmente o primeiro, né? Eu acho que o filho inaugura todas as funções na mãe. Né? Então, com o segundo, eu costumo dizer que a gente é um pouquinho melhor, porque eu acho que a ansiedade assim, está diminuída, né? Tá um pouco, a gente já viveu algumas coisas com o primeiro. Então, assim, porque no começo a gente aprende o tempo todo com esses filhos. A gente não sabe, a gente tem medo de dar um banho, a gente tem medo de trocar uma fralda. Por mais que tenha sobrinho, que tenha filho de amigo, à medida que é com a gente, é aquela noite sem dormir, né? E o sono, a gente sabe que a privação do sono é uma das coisas que enlouquece. Né? Então, a gente também vai chegando no esgotamento. Tem um mundo lá fora que ele continua acontecendo, apesar da gente estar ali tentando se conectar àquele bebê, né? Estando regredida com aquele bebê. Então, eu acho que vem também essa ansiedade no sentido a gente não quer que o filho sinta nada, a gente quer organizar a vida da casa, né, sem poder ver que muita coisa vai fugir do controle. Tem coisa que a gente, né, vai ter que se rearranjar ali até para continuar seguindo. Porque senão a gente com certeza. Eu me lembro que na gravidez do José Felipe, no puerpério do José Felipe, eu voltei a trabalhar com 60 dias. E nesses 60 dias, todos os dias, eu precisava ligar o carro e sair de casa. Então, eu ligava, minha casa é perto da Pontal, ali do Cachoeiro. Então, eu ligava, assim, 3 quadras. Então, eu ligava o carro, eu ia 3 quadras, eu comprava pão, presunto, queijo, eu comprava qualquer coisa naquela padaria e eu voltava para casa. Dava, assim, juro, eu contava no relógio, dava, tipo, 6 minutos. Eu já voltava enlouquecida, porque eu achando que o bebê... Tava morrendo. Mas eu precisava dessa saída. Eu precisava olhar. Eu me lembro que às vezes eu parava assim na Afonso Pena ali, eu parava o carro e eu ficava olhando, sabe? Os carros passando. Eu ficava ali 5 minutos. Mas eu acho que é precisar desse momento de você sair um pouco. Porque parece que
pelo que vocês estão me contando, me parece como se fosse uma bolha de imersão ali. Estou aqui dentro e em algum momento sair disso talvez traga algo mais libertador em um momento. Tipo assim, tem vida ali fora. Eu vou voltar para aquilo ali de alguma forma. É só um momento, é só um momento. Mas quando se vive, a gente não acredita dessa, né? Logo no primeiro mês, né? Que é o primeiro, segundo mês, daí a gente vai vendo que é possível, que né, tem alguém que pode deixar o bebê, ou a gente começa a levar para um lugar ou para o outro. E saber delegar algumas coisas, né? Eu sei que muitas no primeiro mês não tem como, né? Vamos pensar no acordar à noite, né? Da privação de sono. O pai não vai acordar e dar o bebê porque o leite tá no seio, né? A não ser que a criança já esteja usando fórmula. Então, muitas coisas não tem como, mas algumas, né? Eu acho que dá para delegar e realmente, pelo que vocês citaram também, a gente pensar no papel desse pai, né? Desse pai cuidando dessa mãe e ajudando esta mãe nesse processo. Porque às vezes ele não vai conseguir entrar de cara no cuidado com o neném, mas ele consegue entrar com cuidado simples. Então, que nem você falou da visita de lavar uma louça. Eu vou lavar uma louça, eu vou arrumar uma cama, eu vou, sei lá, né, fazer outras coisas inerentes ali do lar ou dessa mulher para tentar aliviar um pouco a sobrecarga em cima dessa mulher nesse primeiro momento. Todas as minhas amigas, assim, como eu fui a primeira a engravidar, então, as que estão com bebês agora, eu já estou no segundo, mas assim, ainda estão nos primeiros, né? As minhas amigas estão nos primeiros. E aí, assim, eu gosto muito de pensar assim, amiga, como você tá? Putz, meu peito tá rachando. Compra uma pomada, leva lá, deixa lá na portaria do prédio. Ou, sei lá, nossa, não tô conseguindo dormir. Esses dias, minha amiga, não tô conseguindo dormir, tá difícil. Fui no empório, fiz um blend de chás, de ervas ali, deixei na portaria toma. Não precisa ir lá, ficar lá meia hora com o bebê, mas, sabe, dá esse aparato. E nós estamos aqui, né? A gente está aqui. Nós estamos aqui. Estamos aqui Porque, na assim, guarda. o que eu vejo muito é assim, eu preciso tomar um banho em paz, eu preciso tomar um banho mesmo, não o banho, rapidinho. Eu preciso entrar embaixo do chuveiro, poder relaxar sem imaginar que aquele bebê vai chorar a qualquer momento. Então, eu acho que são pequenas coisas mesmo que... E, assim, é curioso, né? Porque a gente está falando muito desse período da dependência absoluta, né? Daquele momento que o bebê precisa da gente o tempo todo. E ao mesmo tempo que a gente quer conseguir tomar esse banho, ai que delícia, banho meu, aí você fica, gente, mas e o bebê? Né? Ou quando o bebê não dorme, e de repente o bebê dorme, aí a gente levanta, você vai lá olhar, nossa, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, ele tá dormindo. Será que eu posso dormir agora? Né? Eu não conseguia dormir. Eu não dormia. Durante o dia, não dormia. À noite eu dormia. Mas durante o dia, José Felipe cochilava, eu não conseguia dormir. Hoje em dia, com a Maria Eduarda, os primeiros 2 meses eu conseguia. Mas eu sabia porque ela estava lá, que não ia cair, sei lá, né? A vivência que a gente tem, meu Deus, se chorar, babá eletrônica... Não... ser mãe. Muito. A maternidade é muito paradoxal. É uma coisa que a gente vive, né, extremos, né, em situações... Eu acho que... Exato. E eu acho que tem essa questão é ambivalente. Porque em muitos momentos é exatamente, meu Deus, o amor da minha vida, que coisa mais linda. E em outro momento, o que eu estou fazendo da minha vida, como vão ser os meus próximos anos, né? Então, essa ambivalência, eu acho que ela realmente faz parte. Eu acho que faz parte de tudo na vida, né? Acho que tudo na vida é ambivalente em muitos momentos. Eu acho que depende... E na psicanálise, a gente fala muito de sublimação, né? Que é algo que a gente... É como se... Vamos fazer do limão uma limonada, né? Sublimação. Então, assim, não vai ter durante muito tempo, assim, sei lá, pelo menos, vou falar por mim, tá? Eu fiquei, amava viajar para o exterior, viajava muito com meu marido, viajávamos muito. Não dá para viajar para o exterior. Vamos viajar agora, ano que vem, com meu filho com 4 anos, minha filha já com 1 e meio, já tô indo assim, 5 dias. Não dá, meu Deus, mas a passagem é cara. Tudo bem, é caro, mas é o que temos para hoje. Vamos ficar 5 dias e vamos vir embora. Mas, assim, é tentar, de alguma forma, se rearranjar. Não dá para viajar para o exterior, ficar 1 semana, 15 dias, desbravar o mundo. Não dá. Mas dá para ir ali para Bonito. Sabe assim? Dá para ir para o Rio de Janeiro. São várias fases, né? Exato. Não é que nunca mais vão poder, mas talvez num período eu já vivo um outro momento. Olha aí. Né? Então, assim, eu acho que são coisas que a gente vai organizando de acordo com o que a gente vive e que foge de todo e qualquer controle, né?
Pode. Sim, eu acho que é sair um pouco. Eu me vejo um pouco egoísta quando eu penso em ser mãe, no sentido de ter que abrir mão de coisas minhas, né? E aí eu entro, será que é um egoísmo mesmo? Mas faz parte isso. E eu sei que eu vou ter que abrir, o meu marido vai ter que abrir mão de algumas coisas dele e que a nossa vida não vai ser a mesma, né? Vai mudar para melhor? Espero que sim. Mas é um processo que vai ser construído, né? Construção, exatamente. Eu acho que outra coisa que é muito importante, a gente está falando disso e eu me lembrei. É muito importante a gente não colocar. Eu fiquei me lembrando da frase, né? O melhor presente que você pode dar para sua mãe é uma mãe analisada. Né? E é a mais pura verdade. Todos os dias da minha vida eu penso mais isso, né? Que bom que eu tenho meu divã, que bom que eu sou paciente. E que eu tô ali o tempo todo em constante crescimento interno. Se revendo, né? Me revendo o tempo inteiro. Por quê? Quando a gente se torna mãe, é muito natural a gente projetar muito nesse bebê. Então, a gente projeta angústia, a gente projeta coisa boa, a gente Sonhos, tudo. A gente projeta tudo naquela criança. Como se aquela criança fosse... Ela tivesse que me atender. Isso. E, na verdade, o filho vai ser aquilo que ele pode ser. Isso. Eu acho que Isso é muito importante. E também auxilia realmente a aceitar a criança como ela é. Aceitar o filho. Porque, assim, eu penso, é óbvio, toda mãe tem essa ansiedade. Como que meu filho vai ser? Será que eu vou poder ser mãe? Será que meu filho vai ser perfeito? Será que meu filho vai ter um bom desenvolvimento? Um bom desempenho acadêmico? E todas essas projeções, eu só vou conseguir lidar, e vocês conseguem lidar com isso diariamente, conforme esse filho vai crescendo. Sim. Né? E, realmente, eu acho que uma mãe não saudável, né? Por isso o cuidado com a mãe é tão importante. Uma mãe que não está saudável psiquicamente, ela não consegue cuidar muito bem dessa criança, né? Então, provavelmente essa criança vai ter mais dificuldades no desenvolvimento dela. Uma mãe saudável e, assim, analisada principalmente, mas saudável psiquicamente mesmo. Atenta às suas questões, né? Exato. Uma mãe que consegue se enxergar, que consegue ter um olhar mais interno, mais profundo, que consegue reconhecer as suas emoções, que consegue pensar, né? Que não é uma mãe também dissociada totalmente da realidade, ou uma mãe muito narcísica, né? Então, e a maternidade mexe com tudo isso, inclusive mexe com a nossa mãe interna. Né? Porque daí a gente volta lá atrás para a gente também poder viver a nossa maternidade. Então, eu acredito que tem várias, assim, é um psiquismo muito amplo. Né? Assim, a gente vai se ver no filho em vários momentos, né? Como a gente estava falando, o filho vai se ver através do olhar da mãe. Então, essa mãe, né, ter um cuidado consigo mesma, né, ser uma mãe suficientemente boa, vou colocar dessa forma, já ajuda muito o filho nesse aspecto, porque a gente vai imprimir questões nossas o tempo todo. Né? Às vezes eu quero que meu filho seja isso, e a gente observa muito isso no consultório. Né? Quando procuram, o meu filho não faz isso, meu filho não gosta de estudar, meu filho conversa muito, meu filho aquilo. Tá, vamos ver como é ele primeiro, né? Ver o que precisa, né? O que lapida-se, né? Ou o que de fato é ele, e a gente precisa aceitar o filho do jeito que ele é. Né? Porque o filho vai ser ele, e não aquilo que eu desejei para ele. Eu vou poder orientar, né? Eu vou poder ajudá-lo, tá? Ali não te pare. Eu acho que eu vivo muito isso hoje com a questão da adolescência, mas tem coisas que são dele. Né? Então, assim, mas daí, Denise, tudo é culpa da mãe? Em partes, né? Porque se a gente se vê através do olhar da mãe, vai depender muito da minha relação com o meu filho. A forma como o meu filho se relaciona, a forma como a criança se relaciona em casa com os pais, vai ser a forma como ela vai se relacionar lá fora. Né? Então, se eu ajo de uma forma onde o tempo todo é briga na minha casa, onde o tempo todo é cobrança, são acusações, né? É dessa forma que essa criança vai reagir lá fora. E a gente vê muito isso nas escolas. Né? A gente vê muito isso nas escolas. Então, é isso que a gente tem que estar atento, né? A forma como eu me relaciono com o meu filho. Tem coisa que é minha. E aí, gente, também assim, né? Obviamente, vão ter coisas do casal e dessa mãe, e isso ajuda até na formação, no desenvolvimento dessa criança, né? A questão é conseguir ponderar aquilo que é o excesso, né? Que é o que a gente fala dessas questões excessivas, né? Tem um ponto que o Winnicott fala muito disso, né? Que se a gente for pensar, por que irmãos são tão diferentes? Né? Primeiro, porque talvez nasçam em momentos diferentes daquele casal. Né? Agora, o ser humano é o ambiente, é o potencial inato, ou seja, aquilo que é dele, né, é dele.
né? E aquilo que é hereditário. Então, tem coisas que é da criança. Como é que a gente vai modificar? E a gente observa muito isso quando são 2 filhos. São irmãos, né, com temperamentos, com jeito, com reações. Às vezes até totalmente gêmeos com a mesma carga genética, Totalmente nasceram ao diferentes. mesmo tempo e eles são Totalmente totalmente diferentes. Pelo próprio potencial inato, que é de cada um. Isso a gente não modifica. E muitas vezes tem esse trabalho todo dessa aceitação dessa criança como ela é, né? Então, assim, eu vejo isso no consultório muitas vezes. O meu filho já nasceu muito terrível. E aí você acaba criando determinados rótulos, Estigma, né? um estigma em cima dessa criança, sendo que às vezes ele é uma criança mais irritável. Mas ele precisa mais de acolhimento, o contrário de um estigma, né? Ele sempre foi um bebê muito bonzinho, até que chegou na vida adulta e não consegue se impor, se colocar, de tanto que ele foi criado dentro dessa redoma do bonzinho. E se falam que eu sou assim, é assim que eu sou. Então, é assim que eu vou agir. Não é? Então, eu acho que acaba sendo muito, e a gente observa hoje, eu observo muito nas escolas, né? De um modo geral, como a gente também não quer filhos que deem trabalho, né? As escolas muitas vezes também não querem crianças que deem trabalho, né? Sem poder respeitar o jeito de cada um. E daí os hiperdiagnósticos, né? A gente entra já em outra seara, outro tema, né? a gente marca outro podcast agora pra gente conversar sobre. Mas eu acho que é poder aceitar mesmo, que é cada um, né? Exatamente. E voltando ainda, agora eu acho que a gente pode regredir ainda, voltar para a gestante. A gente já falou, já estamos lá com a criança com 15 anos já, agora vamos voltar. Eu fico pensando no processo da gestação e o que eu vejo muitas mães, muitas, enfim, gestantes me trazendo, as modificações corporais, o quanto isso vai mexendo com essa mulher, né? E o quanto esse período é um período difícil. Fala assim, é natural, faz parte de um processo, mas cada gestação é única, né? E elas são muito diferentes entre si. Então, tem mães que, enfim, não ganham tanto peso, não tem tanto edema, não tem tanta prostração, cansaço, né? Eu tenho uma amiga que ela teve teve uma gestação de um menino e agora ela tá com uma menina e ela fala, a gestação de menina tá tão mais difícil. Assim, eu não sei se é a gestação da menina ou se realmente tá sendo uma gestação que ela tá mais cansada, que ela tá mais fadigada. Então, todo esse processo, quanto isso já vai mexendo dentro do psiquismo dessa mulher, né? E do quanto também já é uma fase que precisa de apoio. Porque muitas vezes as pessoas pensam, é só quando nasceu um bebê, a gestante tá tudo bem, não, né? Existe, a gente já fala muito isso em psicanálise, né? Existem os registros intrauterinos. Então, o psiquismo, ele não começa a se formar quando o bebê nasce, ele já começa ali dentro. E aí a gente pode pensar até nas questões de barriga de aluguel, como que é feito isso, porque não tem como a gente tirar como que a grávida vai viver isso, né? O quanto que a mãe vai viver isso, qual que é o nível de estresse que ela vai ter, o que ela vai passar para o bebê. Do sentir, né? Na ordem do sentir. Na ordem do sentir. E uma mesma mãe, ela pode ter, é isso que você falou, 2 gestações completamente diferentes, ou 2 gestações maravilhosas, mas puerpérios arrastados, ou 2 gestações arrastadas e puerpérios maravilhosos, né? Enfim, eu acho que é válido a gente poder pensar que a gestação do primeiro filho, ela é uma gestação muito diferente da gestação e do maternar do segundo filho. Sim. Né? A gestação do primeiro filho, você está imersa na gestação. Você só pensa naquilo, você consegue chegar do seu trabalho, você consegue deitar. Se você está inchada, você chega, você deita, coloca seus pezinhos para cima e tá tudo certo. Você consegue dormir na hora que você quer dormir. Eu quero dormir 8 horas da noite hoje. Eu vou dormir 8 horas da noite hoje. Eu quero acordar, né? Vamos pensar numa mãe que trabalha, numa mãe que tenha Mas eu tenho controle ali, sabe? Né? No segundo filho, numa gestação de 2, 3, no terceiro filho, quando tem 3 filhos... Imagina, você não consegue nunca. Eu falo, gente, a minha gestação de segundo filho parecia uma gestação geriátrica. Eu falava, eu estou com uma gestação geriátrica. Eu não tô arrastada, aquela coisa. Mas, gente, eu chegava em casa, tinha então um bebê de 2... Então não é menino ou menina, é a primeira. Não. Além do que, a criança que já existe, né, que já tem o espaço dela, né, ela regride de tal modo que você entra em desespero. Você está falando, eu lembrei de uma situação de uma pessoa próxima a mim, que teve bebê recentemente, e já tinha uma criança aproximadamente de 3 anos. E muito próximo a mim, essa pessoa. E um dia eu falei, olha, fulano, né, dá uma olhadinha, ele está regredido. Chegou na minha casa, com os 2 filhos.
você viu como ele tá bem melhor? Tava lá a criança engatinhando de 3 anos. Eu falei, ele tá ótimo. Tá maravilhoso! Ou seja, regride de tal forma, porque também quer ser cuidado como aquele bebê, né? Porque o espaço está ameaçado. Né? Então, assim, é difícil para a mulher, né? Às vezes, equilibrar tudo isso, né? É difícil. É difícil, é muito difícil. Gente, olha. Mas dá vai dar tudo certo, né, Tudo gente? certo, Eu vai dar posso tudo tentar ter certo. filho ano que vem. Passa tudo numa velocidade, né? Passa tudo numa velocidade. Quando você olha, você fala, gente, eu passei por tudo isso, nem acredito, né? Mas Venci, né? E são aprendizados, né? Não é só a gente que ensina os filhos. Os filhos acho nos que- ensinam também. Nossa, muito. Eu acho que esse é o processo de tentar, por exemplo, né? No meu caso, que eu fico voltando, mas é porque se eu quero ser mãe, eu preciso abrir mão de algumas coisas minhas. Mas eu também vou ganhar muitas coisas, né? Então, talvez uma mulher, eu já vi muita gente falando, né? A maternidade, ela modifica tanto a mulher a ponto de mudar o olhar em relação a tudo. Ao mundo. Ao mundo. Ao mundo. Eu acho que uma das coisas que a gente não falou, que eu acho que é interessante a gente falar, é sobre culpa. Porque, assim, existe aquela frase banal, né, de... Nasce a mãe, Nasce a uma culpa. E aí, gente? Né, aquela frase bem... Mas de onde vem essa culpa? Né? Eu acho que é uma frase verdadeira. Você não acha, Dani? Eu acho, mas depende, não sei. Eu vim pensando exatamente nisso, sabe? Porque tudo é culpa da mãe, entre aspas. Mas eu acho que a gente tem que pensar na culpa. O que tem a ver a culpa? A culpa é o sentimento de falta. Aonde eu estou em falta? Eu acho que esse é o primeiro ponto, que é o que a gente estava falando, a gente, enquanto mãe, poder se olhar, né, poder estar atenta às nossas questões, até para poder passar para os filhos. Né? Se eu tô com um sentimento de culpa, né, o que eu acho que eu causei, que eu tenha que reparar ou que eu tenha que compensar? Eu acho que isso é um movimento. Né? Porque, assim, por melhor que seja a mãe, isso é fato, sempre vão ter queixas. Né? Sempre vão ter. Né? Às vezes a gente observa mães, eu tenho medo de traumatizar, eu não faço isso porque eu tenho medo. Né? Uma hora ou outra vai ter traumas, é inerente, vão ter traumas, como também a mãe, né? Por melhor que ela seja, né? Tenha cumprido todos os protocolos, uma mãe suficientemente boa, de livro que faz isso, né? Vão ter queixas. Porque a forma como eu ajo, o outro vai reagir da forma que ele pode, ele vai entender da forma que ele pode. Né? Mas a questão da culpa, eu acho que a gente tem que entender o porquê do sentimento de culpa. Eu estou culpada porque eu estou trabalhando o dia todo e eu não posso ficar com Eu acho que tem 2 pontos da culpa. Você falando, Denise, eu pensei em um outro ponto contrário, no sentido... eu acho que existe a culpa inerente da própria mulher, ela com ela mesma, de questões dela em relação a ela, né? da cobrança dela em relação à maternidade dela, e existe a culpa externa. Né, que eu acho que é algo que vem muito disseminado dos manuais, né, assim, então, da mãe, o que é a mãe perfeita, o que é a mãe como ela tem que ser, quais são os protocolos da maternidade, você tá ali com o bebê e chegar uma outra mulher e te trazer uma vivência, mas tem que ser desse jeito, por que você não tá fazendo isso? Você não tá fazendo treinamento de introdução alimentar X, Y, o seu bebê não tá ficando tanto tempo no tummy time, sei lá como que chama o negocinho que coloca o neném, e por aí vai. Então, eu acho que existe 2 processos. Né? Existem questões da mulher com ela mesma, mas existe um mundo que também está um pouco mais perverso com essa mulher atualmente. Com não certeza. sei. Eu tô vendo, certeza. eu vejo tantas coisas assim, tantas falas, tantas questões no consultório que eu acho que isso também Chega a ser contamina. cruel, né? É cruel, contamina, sabe? A gente pode pensar nas consultoras, né? Tem que fazer assim, 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 assim. Tem que fazer a rotina. É frustrante, engessa, tira completamente a vida. A espontaneidade. A espontaneidade. Então, assim, tem que ser. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, não, mas eu tirei o mamá, eu sempre fazia assim, banho, sei lá, não lembro. Banho, mamá, rezou, dormiu. Aí a consultora foi lá e colocou o mamá para antes, aí, porque o mamá, não sei... Tinha toda uma explicação, entendeu? Era uma coisa, assim, bem... Tipo, super nani, robusta, assim, super da nani. maternidade, da mãe, né? Na verdade, que é nem da criança. Aí eu falei, gente... E aí você via que ela estava em angústia, né? Você via que a mãe estava em angústia. Por quê? Porque ela fazia... Quando ela era criança, com a mãe dela, ela fazia um jeitinho que ela estava fazendo com o bebê. E veio uma interdição, né? Ela por pura insegurança, porque estava insegura, porque às vezes o bebê não dorme, né? Aquela coisa. E aí ela modifica aquilo por uma questão externa, modifica aquilo e ela se desorganiza.
e ela entra em angústia e sofrimento. Gente, não, E aí entende? vem o sentimento de estar fazendo errado, né? E ao exato. mesmo tempo, se você for pegar, né, esse exemplo que você dá, tem toda uma simbologia. A gente aprende, né, a gente é feito de identificações o tempo todo. Então, tem coisas que é claro que os pais usaram conosco, que a gente vai manter. Tem coisas que você fala, acho que eu faria diferente. E tem coisas que a gente se irritava na época e de repente você vê, tô fazendo igual, nossa, que raiva, né? Estou me tornando a minha mãe. Estou me tornando a minha mãe, mais ou menos. Porque a gente é feito de identificações o tempo todo. Né? Mas assim, eu acho que hoje a gente vive um mundo onde pode tudo, mas não pode mais nada. E tem uma acusação o tempo todo, né? Principalmente para essas mães. Então, eu preciso colocar meu filho para dormir na minha cama, porque passa tudo muito rápido. Tá? Mas o que isso vai ter de consequência na vida do meu filho? Né? Deixa o meu filho usar fralda até quando ele quiser. Porque, gente, a infância é só uma vez na vida. E fica aquela criança, ou até mesmo com a chupeta. Né? Então, às vezes, a gente passa a ter comportamentos por coisas que a gente ouve sem muitas vezes poder verificar. De que forma? Porque o educar, o que é? Você poder ajudar o seu filho a se desenvolver. Você dar um empurrãozinho. Né? Eu tirar a autonomia do meu filho, eu incapacitá-lo. Eu deixá-lo inseguro. Eu acreditar que ele não vai dar conta. Então, eu tenho que estar ali o tempo todo. É claro que muitas vezes a gente faz aquilo ali muito mais como uma galinha choca. Né? Eu não quero que meu filho tenha nenhum tipo de desconforto. Né? Mas eu acho que são pontos para a gente poder olhar. Porque isso gera o sentimento de culpa. Porque aí eu faço demais. Sim. E se eu não estou, como é que meu filho vai resolver? E sabe o que eu pensei também, essa questão da culpa? Eu fiquei pensando na questão do trabalho, né? Que hoje em dia as mães trabalham fora, né? E trabalham fora e tem que fazer a gestão da casa, então às vezes tem funcionária, então tem que fazer a gestão da funcionária, tem que fazer a gestão da babá, né? Quando às vezes tem babá, funcionária, aí tem que fazer a gestão, fazer mercado, né? Enfim. Esposa e marido, né? Aí tem presentes da escola, e aí tem, enfim, material escolar, aquela coisa, né? Aí você vai, né? Vida social, e tem os amigos e tal. Eu acho que a questão da culpa, ela vem muito quando a gente não... Quando esses papéis, eles não estão tão bem elaborados. Sabe? Eu fico pensando assim, ó. Eu vejo muitas amigas minhas que colocam no filho, assim, amigas e pacientes, enfim, pessoas, vamos colocar, mulheres, que por não estarem bem no trabalho, colocam isso no filho e aí gera uma culpa, entende? E transfere para o marido, Transfere pro marido pro lar, e vai. E vai virando uma cadeia de culpa. Exato. E aí entende? E aí, quando você tá... Não, eu gosto de trabalhar, vamos pensar. Né? Nas mães que... Também isso me que preenche, né? Também me preenche. Então, eu vou tentar achar, de alguma forma, uma coisa que fique boa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Até agora, no segundo filho, eu pensei, eu vou trabalhar até 3h, todos os dias, até os meus filhos ficarem grandes, porque eu quero levar no futebol, na escola. Então, eu vou trabalhar... Não dá para trabalhar só de manhã. Até às 3h, eu atendo mais 2 pacientes à tarde. Na hora da soneca deles, que estão ali, né? Estão dando um relaxzinho, eu chego e já fico com eles. Para mim, tá perfeito isso. Então, eu acordo, vou trabalhar, volto, almoço, trabalho até 3h. Que bom que eu posso isso. Tem gente que não pode. Mas ao mesmo tempo que é cada coisa no seu lugar, sem que um ocupe o lugar da outra. E é poder se reinventar. Isso. Eu acho que, assim, a mulher, ela vai ter que se reinventar em muitos momentos da vida dela. Eu acho que não só com a maternidade, com o processo, enfim. Então, você tá se reinventando. Você tá colocando, poxa, eu não preciso mais ser, talvez, a Kel que trabalhava, né? Das 7 às 7, até 8 da noite. Ou, né, tava limitando até às 7, até às 8. Né? Não preciso mais ser essa mulher para me sentir preenchida ou produtiva. Eu consigo reduzir um pouco, consigo me dedicar sem sentir a culpa de que estou pouco tempo com os meus filhos, mas também sem me sentir mal ou não preenchida, porque meu trabalho me preenche, o meu trabalho é um pedaço, uma parte de mim, né? Então, eu acho que o processo é esse. É conseguir dividir e conseguir saber que cada coisinha tem o seu lugar. Tem o seu lugarzinho. E ver o que te faz bem. Né? Porque às vezes as pessoas ficam, mas é certo trabalhar, fulano trabalha, fulano não trabalha. Depende, eu acho que cada casa vai ter o seu esquema. Tem mulheres que, né, se preenchem de
ficar em casa. Tem mulheres, né, que não dão conta de ficar em casa, precisam fazer outras coisas para que elas possam se sentir abastecidas. Né? Não que não abasteça a questão da casa, mas precisam de mais. Né? Quantas De outra mulheres coisa. durante De outras quantas mulheres durante esse processo da maternidade, pelo menos eu tenho várias pacientes que quiseram parar de trabalhar e não só na licença. Olha, eu acho que é um momento que eu preciso viver e me dedicar para. Talvez em um outro momento da vida precisa se reinventar e buscar uma outra coisa. Sei lá, o filho já está adolescente, né? Denise está grande, já está, sei lá, enfim, já está adulto. Então, talvez precise durante um outro momento da vida encontrar outra coisa, mas eu acho que a maternidade ela é muito única, né? Mas eu volto a dizer, para cada escolha, tem que ser uma escolha bem pensada. Sim. E se você vai renunciar, que você não coloque isso dentro no filho. Que você renuncie por você, Por você. não pelo filho. Porque o que a gente vê eu vivi por vocês. Eu faço isso por você. Eu faço isso por você, eu vivi Ou por a mesma vocês. coisa do trabalho. Eu paguei caro, eu trabalho. Eu tô gente, te mas dando- você eu tá tô- dando o que você quer. A mamãe tá trabalhando para você ter as coisas. A criança não precisa ter, Ela não vai nem gente. entender. Mas né? voltando vai à outra entender. frase, que pesado, né? Eu fiz isso por você, ou eu sofro por você. Então, o amor e a dor, eles têm que estar intercalados o tempo todo, né? Então, Não, e um peso. um Para esse peso. filho de ter que atender as expectativas desses pais. Eu lembro de uma situação que eu ouvia de um pai, né, eu bati, falando para a filha, né, você me fez bater o carro. Eu falei, gente, mas que poder que essa menina tem? Né? Que poder que essa criança tem a ponto de fazer isso? E, na verdade, não é. Possivelmente se distraiu, né, por uma situação ou outra, por uma falta de controle aqui ou ali. Né? Mas, assim, como é importante a gente poder estar atento ao que é nosso, a conteúdo nosso. A gente falha com o filho o tempo todo. O tempo todo. Né? O importante é a gente poder falar sobre isso, a gente poder lançar uma luz sobre isso, né? Que seja para nós e, se necessário, para eles. Olha, foi mal. Não tem nada a ver com vocês. Né? Poder voltar atrás nesse aspecto. Sim. Né? Porque é difícil, os filhos, eles vão aprendendo. E as próprias falhas, eu acho que são parte, e pelo menos assim, as falhas dos meus pais, que para mim às vezes foram falhas, para eles não foram, isso nos torna humanos, né? É edificante, né? Exato, é dessa maneira que nós crescemos, que nós nos edificamos, que nós nos tornamos pessoas. Mas eu acho que o processo é esse, a gente conseguir enfim, né? Viver tudo isso. A gente, dentro da nossa linha, a gente fala muito sobre identificação, né? A AD falou bastante isso. E eu fico pensando que se a gente tem muito bem pensado, consciente mesmo, naquilo que a gente quer para os nossos filhos, naquilo que a gente não quer para eles, e aí eu entro numa questão familiar, né? Que não é só aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, tem o pai também. Né? E aí entra toda uma questão que muitas vezes quando o bebê nasce a coisa choca, né? Fica um negócio, um choque, porque é uma dinâmica familiar, né? Eu sou mãe, mas a criança tem um pai que também teve outra vivência, que também teve outra coisa. Eu costumo falar que nós somos, é tão bom sermos parecidos. Gente, ninguém é parecido com ninguém. Né? A gente pode ter, às vezes, algum gosto parecido, mas ninguém é parecido com ninguém. E na hora que vem um filho... A gente se descobre, né? A gente vai se se descobre. descobrindo, né? A gente se descobre. E aí, como que a gente vai fazer isso? Né? E aí, além daquilo que eu tenho, daquilo que o pai tem, daquilo que a criança é, de fato, tem todo o meio, né? Todo o externo. E aí a mãe vai pesquisar, meu Deus, vou pesquisar. É certo fazer tal coisa? Como ser a melhor mãe do mundo? Como ser a melhor mãe? O bebê está chorando, está O que fazer normal. quando o bebê chora? Gente, aí o que acontece? A cabeça. Imagina a cabeça de uma mulher. Como que fica? Não, e eu acho assim, que, né, como você está falando de manual, né? Quando a gente tenta seguir, gente, é muito difícil. Porque a realidade de cada casa é totalmente diferente. Tem coisas que eu leio, você não concorda com aquilo, mas eu tenho que seguir porque vai dar certo. Né? Aqui está dizendo que vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Porque a coisa, se não é sentida, se ela não faz sentido, a coisa não se modifica para tudo. Acho que para tudo, exatamente, Denise. É para tudo, não é só na maternidade, não. Eu acho que tudo que é muito engessado,
não flui, não funciona. Porque o ser humano, ele é único. A mulher, ela é única, o bebê é único. Então, a gente pode ter uma mulher com um bebê. E aí, se a gente for pensar, são duas unidades totalmente diferentes, com essências diferentes. Então, cada processo vai ser individual. Cada família é única, cada família é de um jeito. Singular, né? Exato. Então, é um processo que eu acho que a gente pode tirar, né? Até pensando em como a gente pode finalizar isso. Eu acho que é um processo mesmo muito individual de cada mãe. E eu acho que elas podem sentir que elas não estão sozinhas. Sim. Né? Eu acho que é interessante a gente falar que tem que existir esse acolhimento para essa mulher e que o que ela está passando, o que ela está vivendo naquele momento é único. E tudo bem ela sentir o que ela está sentindo, né? Porque cada mulher vai sentir de um jeito. Por isso que é importante, às vezes, a gente comentar isso, a gente falar isso, ter conversa com as amigas. Inclusive, assim, eu tenho algumas amigas que estão passando por isso, então eu tive várias experiências de gestação ali das amigas, e eu sei que talvez a minha seja totalmente diferente do que é delas, ou pode ser melhor ou pior, ou pode, né? Então, eu acho que é muito importante a gente trazer essa palavra de acolhimento mesmo para essas mães, sabe? Se permitir viver e, principalmente, suportar viver aquilo que sai do nosso controle. Porque como a gente vai viver algo novo, a gente tem que se descobrir, né? Não tem como a gente vir de uma forma, vai ser assim, não vai ser. Né? Vai ser da forma, né, que você vai poder viver aquilo ali. Isso. E buscar... eu não gosto muito dessa palavra, mas me veio agora a nossa intuição, né? O nosso registro, o sentir. Porque o sentir da mãe, ele faz a coisa ficar verdadeira, sabe? Faz a coisa... Eu me lembro que muitas pessoas do passado, assim, avós, mães, falavam assim... Nossa, mas vocês pensam muito nas coisas. A gente nem pensava. A gente ia fazendo. Hoje em dia é papinha. Vai dar papinha? Vai bater? Vai BLW, aquela coisa. Não, mas a gente ia fazendo. E a gente ia fazendo. Então, lógico, a gente tem a informação hoje em dia. A gente não pode negar que tem a informação. Isso em todas as áreas, mas vamos trazer para a maternidade. A gente tem a informação. Mas a gente também tem que pensar no nosso sentir, no que faz sentido para nós. Por exemplo, tem mães que não conseguem dar o BLW. Tenho amigas que dão com um bebê ameixa para a criança pega a ameixa. Eu, por exemplo, fico enlouquecida com isso. Meu Deus, a criança vai morrer engasgada. Eu não consigo. Eu tenho que dar papinha, eu tenho que amassar e dar. Né? E tem mães que não conseguem amamentar. Tem mães que não conseguem amamentar, não gostam, ou sofrem muito durante o processo. Tem mães que têm depressão pós-parto mesmo, né? Tem mães que têm outras condições. Eu acho que a questão hoje em dia nós temos a informação, nós sabemos que realmente, poxa, se amamentar é melhor para o bebê, mas também saber o limite daquela mãe e o que ela vem, a carga que ela traz, né? Para realmente não virar uma coisa engessada, não tirar a espontaneidade. E assim, não adianta, eu acho que a gente romantizar. Como tudo, né? Eu acho que tem muitas coisas muito, muito gostosas para poder se viver, né, na maternidade. Mas também tem algumas coisas, né, que a gente vai se sentir só, né, que a gente vai ter vontade de chorar, que a gente vai ter vontade de correr para algum lugar. Né? E que se a gente consegue se acalmar e localizar que isso vai passar, as coisas vão se organizar, né? Porque senão a gente se desestrutura, principalmente no começo. Eu me lembrei de um livro que me deram e eu dou sempre dou de presente para as puérperas, que chama 60 Dias de Neblina. Eu li, são páginas, não é um livro corrido. É uma vivência, melhor de uma ainda para a mulher. mulher que não tem tempo de ler tudo. Aquilo para mim foi edificante. Porque todos os dias eu li, durante 60 dias eu li uma página. Tipo manancial, assim. Isso. E aí ela são 60 vivências de uma puérpera. Legal. Gente, é sensacional esse livro. Fica a recomendação, 60 Dias de Neblina. É um livro fininho, você lê todo dia, aquilo te acalma, aquilo é tão terapêutico. Você está ali sozinha em meio a tantas angústias e você lê aquilo e você fala, ufa, não estou sozinha. Não é só comigo tudo isso. Essa leitora passou por isso. Mas é isso, gente. Queria agradecer muito. Queria perguntar se vocês querem deixar alguma mensagem final
né, para quem está escutando a gente. Depois também passem o Instagram de vocês, a rede social, né, para a gente divulgar, enfim, o nosso podcast. Mas queria muito agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, enfim. Carol, eu quero te parabenizar, né? Estou vendo esse projeto além do consultório, que a gente estava falando, né? Das vezes a maternidade a gente vive muito só, né? E no consultório muitas vezes a gente vive isso também, né? E como é importante esse projeto seu, porque eu acho que vai levar o pensar para as pessoas, né? No sentido de poder acolher, de poder fazer um holding, né? Para que as pessoas possam pensar além, que eu acho que é uma coisa leve, né? Espero que a gente tenha conseguido falar um pouquinho sobre a maternidade, que tem muita coisa assim que é apaixonante, né? E ao mesmo tempo tem coisas que vêm para a gente poder se fortalecer, para a gente poder aprender e crescer. Que eu acho que esse, né? Porque é maravilhoso, assim, tem perrengue, mas é sempre muito bom. Mas enfim, parabéns, né? Muito legal. Obrigada. Fico muito lisonjeada mesmo, né? Pelo convite, foi muito bom. Obrigada, eu amei, Denise. Foi ótimo. Qual que é o seu Instagram, Denise? É psique.Denise Cortada Tavares. E obrigada também. Foi muito gostoso o bate-papo. É muito bom bater o papo com duas pessoas que eu admiro, que trabalhamos juntas, né? Enfim, somos da mesma instituição e trabalho com a Carol há muitos anos. Foi muito bom. Obrigada e desejo toda sorte nesse projeto novo, que vai ser super sucesso. Obrigada, gente. Qual que é o seu Insta, Kel? Meu Insta é queroli.psi. Tá. Foi muito bom mesmo, até porque às vezes a gente nem tem tempo. A gente nem tem tempo para bater papo, é verdade. Muito bom, gente. Obrigada. Obrigada, Carol.